Você já se imaginou daqui 30, 40 anos? Se ainda não fez, é bom começar a pensar nisso. Nós estamos vivendo cada vez mais, graças aos avanços na ciência, na ciência da alimentação, acesso à informação, tecnologia, que juntos prolongam a nossa vida. De acordo com os dados do Our World in Data, no Brasil, em 1900, a expectativa de vida mal ultrapassava 29 anos. Imagina você, diferente da Europa e das Américas, por exemplo, onde na Europa se vivia até 42,7 anos, em média, e nas Américas, 41 anos. Mas ao longo do século XX, houve uma mudança muito significativa, e já em 1950, a gente vivia em média 48 anos. Um salto impressionante. Em 2018, a expectativa de vida média no Brasil chegou a 75 anos, aproximando-se bastante dos europeus que viviam em média 79 anos. Se não fosse pela pandemia, na verdade, da Covid-19, que diminuiu demais a expectativa de vida no mundo todo, nós teríamos aqui no Brasil avançado ainda mais. Eu acho que a gente pode se orgulhar da nossa persistência em querer viver mais. Em apenas um século, nós passamos de mísero 29 para 75 anos. E isso tudo apesar da enorme desigualdade na distribuição de riquezas, acesso à saúde, educação, falta de saneamento básico e moradia. Agora, por favor, imagine-se chegando aos 80 anos. Você vai querer chegar lá com vitalidade, com muito desejo, com interesse, curiosidade para aproveitar ao máximo e por ainda muitos anos, não é mesmo? Eu acredito que sim. Ninguém quer chegar aos 80 anos debilitado, com uma perda de capacidade mental, sem força motora, deprimido, diabético ou com problemas cardiovasculares ou mesmo com câncer. Então, como você imagina que seria a sua chegada aos 80 anos? O tema de hoje é esse cérebro bom para a vida inteira. Eu preciso dizer isso em bom e alto tom. A boa forma dos anos que virão, ou seja, nos seus 80 anos, precisa ser planejada, ela não cai do céu. O aumento da expectativa de vida na população, acompanhada de hábitos ruins, como o sedentarismo, a má alimentação, o excesso de trabalho, o estresse tóxico, o sofrimento mental, tem provocado uma mudança significativa no perfil de saúde da população mundial. Se antes, por exemplo, as pessoas morriam por conta de doenças infecto-contagiosas, aquelas que a gente pegava um dos outros, hoje o que nos mata são as doenças degenerativas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, atualmente, 74% das mortes que ocorrem no planeta são chamadas de doenças não transmissíveis, ou seja, são aquelas doenças decorrentes do nosso estilo de vida. Elas acabam com a nossa vida cronicamente. Em países de baixa e média renda, como é o caso do Brasil, esse número salta para 86. Então, assim, vamos pensar bem. O estilo de vida e os nossos hábitos estão acabando com o nosso cérebro e coração, estão adoecendo e nos matando. Nós estamos vivendo uma franca epidemia de doenças crônico-degenerativas, como as doenças mentais, as cardiovasculares, a diabetes, o câncer. Só para você ter uma ideia, no Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, 52% das pessoas com 18 anos, ou um pouquinho mais, relataram ter recebido um diagnóstico de pelo menos uma doença crônica em suas vidas. Pensa bem, muito jovens. Dos jovens estudantes brasileiros, 71% deles já tiveram burnout. E a doença mental assola tanto eles quanto os adultos, como eu escrevi no artigo anterior a esse. A hipertensão se espalhou em 30% da população e muitas dessas pessoas não são sequer tratadas. Se isso não bastasse, há também um fato muito preocupante de que em 2019, como aponta a Federação Internacional de Diabetes, 46% dos 16,7 milhões de brasileiros com diabetes, com essa doença, ainda não haviam sido diagnosticados e, consequentemente, não estavam em tratamento. Então, nós não estamos isolados, esse quadro é mundial. Se quisermos, de fato, envelhecer melhor e com mais saúde, o que não é de forma nenhuma quimera, uma utopia,
nós temos que mudar profundamente. Primeiro, mudar nosso estilo de vida e as crenças que nos sabotam. Precisamos mudar de hábito, isso é urgente. Depois, precisamos eleger governos comprometidos com políticas públicas para uma melhor distribuição de riqueza, para saneamento para todos, trabalho e educação para todos. E não é só isso, não. Há uma necessidade urgente da gente se apaixonar pela proteção da natureza e todo tipo de vida que há nesse planeta, seja ela animal, vegetal ou mineral. Nós precisamos humanizar nossos corações e mentes e cuidar dessa natureza, porque sem ela não haverá boa velhice. O que adianta a gente viver longamente, de forma miserável ou não, isso pouco importa, num mundo padecido de verde, de ar, de vida, de luz, de água? E aí, algumas pessoas eu escuto bastante dizendo, mas a minha velhice demora, eu tenho tempo. Segundo a doutora Ana Cláudia Arantes, o envelhecimento começa no momento em que o corpo alcança seu ápice, e isso se dá por volta dos 25 anos, de 20 a 25 anos. Por favor, galera, cai na real. Depois dessa marca, o organismo começa a perder reserva funcional, já era. Se é verdade que, ao envelhecermos, nós vamos ficando mais suscetíveis a determinadas doenças, isso não é um fato absoluto. Por exemplo, quando eu tinha 15 anos, no auge dos meus treinos de voleibol no Praia Clube de Uberlândia, minha cidade natal, eu me lembro muito bem como é que eu via as pessoas nos seus 60 anos. Para mim, elas eram idosas, já tinham perdido muitos dentes, elas usavam prótese, tinham problemas nas articulações, viviam uma vida reclusa em suas casas, se vestiam sem nenhum estilo, já eram medicadas para vários tipos de adoecimentos e seus cérebros estavam proporcionalmente sem vitalidade. De um modo geral, para mim, essas pessoas não tinham vício e nem energia. De fato, elas não tinham mesmo. Hoje isso é uma coisa impensável. Existe um movimento vibrante dos 60 mais, com pessoas ativas em suas casas, nos esportes, nas artes, se cuidando nas academias e com todos os seus dentes na boca, sério. Eu tenho, por exemplo, 64 anos, eu me sinto como uma mulher de 64, ou seja, eu sou viva, ardente, me fazendo sempre perguntas, animada, trabalhando, malhando, me revoltando algumas vezes, meditando, descobrindo novas formas de viver, com muita saúde e zero medicamento. Eu não tomo medicamento para nada. A minha idade biológica pode ser bem menor que a minha idade cronológica, mas eu não sou aquela mulher de 60 mais que se sente como se tivesse 30. Não, eu acho isso, sinceramente, uma bobagem. É um pouco antigo, é uma crença um pouco rota, presa ainda lá atrás, quando se imaginava que uma pessoa mais velha não pudesse estar na sua plena forma, se sentindo vigorosa exatamente na sua idade cronológica. Um escritor chamado Matthias Enart, que tem um livro fabuloso que se chama Bússola, que eu estou relendo agora, diz assim, aspas, a vida é uma sinfonia de Mahler, nunca volta atrás nem cai no mesmo lugar. Não há escape possível da consciência do tempo. E eu, inspirada nele, digo ainda que o tempo se impõe sobre a nossa fuga da finitude. É isso. Na boa, gente. A gente precisa estar no nosso tempo e saber que ele é finito. Se a gente quiser mesmo viver muito e muito bem, a gente tem que fazer alguma coisa pelo nosso cérebro, pela nossa mente e o nosso coração agora. Quando o cérebro cai, tudo cai. Você pode viver sem gônadas, mas não pode viver sem o cérebro. A constante exposição ao estresse tóxico corrói as nossas estruturas biológicas e emocionais, e o desfecho inconveniente disso é, lamentavelmente, um envelhecimento antes da hora do nosso cérebro, o tal do envelhecimento precoce. Não importa se a pessoa é jovem ou não, seu cérebro pode e precisa estar vital até o fim. Não há nada nos cânones médicos que afirme o contrário. Ninguém precisa envelhecer perdendo função cerebral, claro. Há 40 anos ensinava-se nas escolas de odontologia que as pessoas precisavam ou precisariam, né, de dentaduras quando elas tivessem 60. Juro para você, acredite, eu ouvi isso na minha formação. Sabemos que isso hoje não é verdade, assim como não é verdade também esperar
por um cérebro sem vida na nossa velhice. Sacaram isso? Então, da mesma maneira que hoje uma pessoa de 60 anos tem todos os seus dentes na boca, uma pessoa de 60, 70, 80, 90 pode envelhecer com um cérebro super vigoroso. Mas o estilo de vida aqui pode ser o pântano ou o oásis. Se você deixar o tempo passar e não se responsabilizar por sua saúde, talvez o cérebro que você tem agora não esteja com você ali na frente. Eu acredito demais que quando a gente conhece algo, a gente se apaixona pelas qualidades daquilo que a gente conheceu. A gente cuida porque a gente ama. E eu quero convidar vocês para se apaixonarem pelos seus cérebros. Então, essa vai ser a nossa conversa, o nosso papo da próxima semana. Até mais, gente. Beijo.